Olá, graça e paz. Eu me chamo Priscila Dutra. Vamos para mais um devocional com o tema desse mês, que é o propósito de Deus na forja. Vamos orar para iniciar esse momento? Pai, obrigada pela tua presença. Nos conduz através da tua palavra. Nos dá o entendimento e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6, do versículo 1 ao 5 e depois do 11 ao 17. Vamos começar? Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Seguindo para o versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho, em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: "O Senhor está com você, guerreiro corajoso." Gideão respondeu: "Meu senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Então o Senhor se voltou para ele e disse: "Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia." Versículo 15. "Mas, Senhor, como posso libertar Israel?" perguntou Gideão. "Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família." "Certamente estarei com você", disse o Senhor, "e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem." Amém. Gideão é um juiz que aparece aqui no livro de Juízes. Ele é filho de Joás, da tribo de Manassés. A missão que Deus deu a Gideão foi libertar Israel dos midianitas. Quando recebeu seu chamado, ele estava se escondendo do povo inimigo, cuidando do trigo no fundo de uma caverna. Olhou para si mesmo e se enxergou incapaz de cumprir a missão de salvar o seu povo. No entanto, o Senhor insistia em dizer: "Certamente estarei com você." Acredito que vocês já ouviram falar no homem que venceu milhares em uma batalha com apenas 300 homens. Mas Gideão nem sempre foi esse forte guerreiro. Ele viveu um tempo escondido, com medo de ser morto. Quando o anjo foi ao seu encontro, Gideão não apenas questionou seu chamado, mas também pediu sinais específicos para ter certeza de que era realmente a vontade de Deus. No primeiro, Gideão pediu a Deus para fazer um velo de lã seca ficar todo molhado de orvalho, enquanto o solo ao redor permanecia seco. E o Senhor assim o fez. No segundo, Gideão pediu que o velo de lã permanecesse seco enquanto o solo ao redor ficasse todo molhado pelo orvalho. E novamente o Senhor o fez. Isso nos ensina que para nós, seres humanos, é natural ter dúvidas e buscar confirmação quando enfrentamos desafios e decisões importantes em nossa vida. Mas importante
é buscar a confirmação em Deus. Então, por que Deus escolheu Gideão para liderar o exército de Israel? Deus escolheu Gideão não por sua força ou por suas habilidades, mas porque ele estava disposto a obedecer e confiar a Deus sua vida. E através da fé e da obediência que somos usados por Deus para cumprir seus planos. Deus tem uma maneira diferente de agir. Ele escolheu logo Gideão para chamar de seu guerreiro corajoso, um homem que estava escondido, se via o menor, bem menor do que os outros. Era inseguro e tinha dificuldades de confiar. Às vezes, você, assim como eu, já se identificou ou se identifica com Gideão, escondida, com medo. Ninguém sabe como você está por dentro. Quantas cavernas e barreiras você precisa enfrentar diariamente. Gideão teve um período na caverna, escondido. Ali era o local da sua forja, onde ele sentia um certo refúgio, uma falsa segurança, alimentado pelo medo. Mas durante o tempo do seu esconderijo, foi o tempo que, mesmo com medo, ele sabia quem era o Senhor da sua vida. Mantinha um relacionamento com Deus. No momento que encontrou com o anjo do Senhor, apesar do medo, ele saiu da caverna e foi viver a segurança e a obediência em Deus, vencendo batalhas, guerras e barreiras internas e externas. A Bíblia fala sobre Gideão de várias formas. Ele foi um homem que começou escondido, com medo, mas depois do encontro com Deus, ele foi conhecido como um homem que serviu a Deus, apesar das suas imperfeições. Foi um homem que derrotou o inimigo com poucos homens, mostrando que é possível vencer com convicção. Foi lembrado por Paulo, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, como um exemplo de homem cheio de fé e do Espírito Santo. Gideão ouvia a voz de Deus e era obediente. Ele definitivamente escolheu obedecer e confiar em Deus. Deus hoje nos escolheu. Quantas mulheres escondidas com medo, mergulhadas na insegurança, se sentindo tão pequenas. O Senhor vê graça em você. Ele te encontra e te abraça. Se você tem se escondido, chegou a hora de sair dessa caverna. É tempo de ter um encontro com o Senhor, deixar ser forjada por Ele. Assim como a palavra que o Senhor deu a Gideão: não tenha medo, eu estou contigo. Sou eu quem envia você. Deus nos forja na caverna para que no tempo da liberdade, através da obediência nele, vivamos em plenitude. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu cuidado na nossa vida, obrigada porque mesmo nos sentindo muitas das vezes fracas, falhas, pequenas para vivermos o Teu chamado, o Senhor se importa conosco. Ah, Senhor, a Tua graça nos alcança neste momento e nos livra e nos liberta de toda cadeia, de toda caverna de medo, que toda voz contrária se cale. Onde tiver uma raiz que não te agrada, que toda corrente que nos aprisione e que nos impeça de viver a plenitude da Tua vontade seja quebrada, seja arrancada do nosso coração nesse momento. Abra, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Queremos viver uma liberdade em Ti, liberdade de amor, de alegria, renova nossa esperança, nossa comunhão contigo. Nos dê sensibilidade do Espírito para ouvir a Tua voz
e nos conduz para fora, para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.